Sejam bem-vindos. Eu sou Viviane Fontana, nutricionista e técnica em nutrição e dietética e conselheira do CRN3. É uma honra estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar com o tema imagem corporal nas redes sociais, relação entre nutrição, mídia e saúde mental. E para essas discussões nós convidamos 3 profissionais de diferentes áreas e quero agradecer já por terem aceito o nosso convite. Nós temos aqui no estúdio o Rodrigo conosco e remotamente a Maristela e a Ana, que são os nossos convidados. Vou fazer uma breve apresentação deles, mas vocês vão observar que o currículo realmente e a contribuição para essa discussão vai ser muito plena para nós. Então, o Rodrigo é publicitário, mestre em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo, doutor em psicologia pela USP de Ribeirão Preto, pós-doutorando em comunicação pela Faculdade Casper Libero. A doutora Maristela Schaufelberg, psiquiatra, médica pela Unicamp. Ela possui residência em psiquiatria pelo Hospital das Clínicas da USP, doutorado pela Faculdade de Medicina da USP, pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, na área de neuroimagem em psiquiatria. Professora de graduação e pós-graduação em medicina nas faculdades da USP de Ribeirão Preto e da Uninove em São Paulo. E a terceira convidada é a nutricionista Ana Paula Leme de Souza, mestre e doutoranda em Ciências da Saúde pela USP de Ribeirão Preto. É integrante do grupo de assistência em transtornos alimentares do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e do grupo de estudos de comportamento alimentar e transtornos alimentares da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Vocês vejam que é um time bem completo. Eu agradeço novamente a presença de vocês. E para nós iniciarmos aí a nossa conversa, eu já quero fazer uma primeira provocação. Isso não é incomum quando a gente conversa, né, Rodrigo? Hoje a gente tem um universo e o uso das redes sociais de uma maneira muito intensiva, né? Eu acho que a gente tem até alguns dados recentes de que o Brasil hoje ele só perde para a Indonésia. Isso são os dados agora de 2021, no termo de o acesso às redes sociais. E o que isso significa para nós, que somos profissionais de saúde, né? As diversas condições em que o profissional está exposto, ele pode fazer o trabalho dele ou a divulgação nas redes sociais. E o Código de Ética de Conduta do Nutricionista, ele traz uma normatização que reflete um pouco isso, né? E a nossa preocupação para que o nutricionista utilize essas redes sociais de maneira que valorize este profissional da saúde e que ele tenha as condutas conforme o código determina. Então, considerando isso, eu já tenho 3 perguntas e eu gostaria aí que os 3 convidados, se pudessem fazer essa explanação, porque eu acho que traz para nós o olhar ampliado que é esta mesa. Então, a primeira pergunta que eu quero trazer para vocês, assim, já de imediato, né, que é o quê? Considerando as suas áreas de atuação, queria que vocês falassem um pouquinho, né, de como a mídia e as redes sociais podem afetar a saúde das pessoas. E aí eu vou tornar essa pergunta um pouco mais difícil. Nos aspectos sociais, Rodrigo, o que a gente pode enxergar como nesse sentido? Para a Maristela, nos aspectos mentais, e para a nossa colega nutricionista, a questão nutricional, né? Quais são essas vertentes que a gente precisa enxergar e a influência da mídia? Por favor, Rodrigo. Boa noite, doutora Viviane, boa noite a todas as conselheiras do CRN3 e a todos e todas que estão nos assistindo hoje. Dizer que é um grande prazer estar aqui hoje nesse evento, Viviane, e também uma grande responsabilidade em falar de um tema tão delicado como a questão da imagem corporal nas redes sociais. Ou seja, quais são as relações entre nutrição, mídia e saúde mental? Então, partindo da primeira pergunta, o que nós temos que ter em mente, Viviane, e eu sempre friso isso, é que essas imagens elas não são inofensivas ao sujeito comum.
elas, de certa forma, têm a capacidade de impactar principalmente a mulher, né, o corpo, a questão da mulher e sua relação com o corpo na atualidade. Então, isso não é pouca coisa. Então, quando nós percebemos, por exemplo, e analisando isso de forma sistemática, desde o doutorado até hoje, que as imagens que circulam, Viviane, nas redes sociais, desses corpos perfeitos, eles vão promover um único padrão corporal, como se todos os outros modelos de corpos fossem silenciados e atrelarem a esse padrão corporal aspectos como saúde, felicidade, entre tantos outros aspectos. Então, pensando em questões, como que isso pode acarretar em comportamentos sociais? Provavelmente, aí a doutora Maristela e a doutora Ana vão complementar com a visão da saúde. Eu estou contribuindo com a questão desse discurso midiático das dietas de boa forma, mas provavelmente esse discurso está atrelado à busca, por exemplo, de dietas milagrosas, de um número considerável do aumento de cirurgias estéticas para moldar esse padrão corporal, e provavelmente essas imagens estão subjacentes ao aumento dos transtornos alimentares. Então, isso é a ponta do iceberg. Há uma série de aspectos que nós podemos pensar em relação à circulação dessas imagens e como isso afeta, por exemplo, a saúde mental das pessoas que são impactadas por essas imagens. E, Viviane, também fica muito claro na minha pesquisa que as mulheres são as principais vítimas, entre aspas, desse discurso. Doutora Maristela? E qual é o impacto do uso das redes sociais com relação aos aspectos mentais? O que a senhora poderia colocar aí para nós? Antigamente, a gente tinha uma exposição muito menor a determinados padrões de beleza, não que eles já não existissem, né? Mas a gente tinha uma exposição limitada, assim, televisão, novelas, revistas, algumas modelos, algumas celebridades do cinema, TV, era uma exposição mais limitada, e a gente tinha mais acesso, então, aos corpos reais e aos corpos comuns, né? Hoje em dia, com esse advento das redes sociais, principalmente, né, as mais recentes, e essa questão de que tanto as celebridades fazendo esse uso excessivo e exagerando na questão da boa forma, no sentido de magreza ou excesso de músculo, enfim, esse padrão inatingível, a gente tem a população geral querendo isso para si de uma maneira como se fosse muito fácil. Então, não só as celebridades estão povoando todas as redes sociais com corpos perfeitos, né, com filtros, com a edição toda das imagens, mas são imagens mesmo, muito distantes daquele corpo verdadeiro. E não mais só as celebridades agora, né? A gente tem as pessoas comuns, né? As pessoas que não são modelos, atrizes, enfim, postando o dia todo selfies, né? Selfies com montagem, né? Do visual e toda uma série de filtros e acabamentos em que a pessoa fica completamente dissociada de como ela é na verdade. O que acontece? Essa exposição de quem está do lado de cá, vendo excessivamente, né, muitas horas por dia que as pessoas passam na internet, vendo excessivamente essa exposição de imagens perfeitas, né, corpos, o rosto, o cabelo, tudo perfeito, a pessoa tanto parte por uma busca incessante em relação a isso, né, que eu acho que a Ana Paula e o Rodrigo vão falar mais ainda, mas atinge direto a autoestima. E a pessoa passa a ver aquilo como modelo, e quando ela vai se olhar no espelho, realmente, não é o que ela vê. E ela sai nessa busca, né, incessante, então tanto pode ter um risco de transtornos mentais do tipo os transtornos alimentares, né, como a gente vai falar mais, mas também o transtorno dismórfico corporal, que é a procura, né, a obsessão por achar que tem alguma coisa errada com o meu rosto, que aquilo lá precisa ser corrigido, e eu olho
aquela imagem na tela ou a minha imagem com filtro e fico comparando incessantemente, né, a base de um transtorno dismórfico corporal, esses problemas de aceitação de imagem, e isso não só em relação a transtornos alimentares e dismórfico corporal, mas é uma base importante para o desenvolvimento e associação com depressão. Então, quando a gente está agora, né, no Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida e de prevenção ao suicídio, quando a gente fala de suicídio, o suicídio é o desfecho de um monte de coisas que aconteceram antes, entre elas, muito frequentemente, a depressão. E quando a gente pensa em depressão, que também é multifatorial, que muitas vezes é o desfecho de muitas coisas que aconteceram antes, dentre essas as coisas pode estar essa insatisfação com a imagem corporal. Então, nesse aspecto, eu acho que junta, né, a gente consegue fazer esse link entre a parte alimentar, a parte, né, de nutrição, a parte de mídia, de imagem, a parte de busca por corpo perfeito, a insatisfação corporal, baixa autoestima associada a sintomas depressivos. Então, a gente vê hoje uma faixa etária, né, principalmente da adolescência, um aumento muito grande, né, de depressão, de tentativas de suicídio e suicídio consumados. Então, não estou falando que isso explica todos os suicídios, mas o quanto isso pode estar por trás, né, essa exposição levando à depressão e ao suicídio sendo, né, um desfecho grave aí de um quadro depressivo. Então, acho que é mais ou menos por aí que eu queria gerar um alerta, assim, né, chamar a atenção para algum aspecto mais grave. E em relação à nutrição, o que a gente tem como uma influência das mídias e das redes sociais que a gente pode trazer como um alerta aqui no nosso começo de conversa? Boa noite, quero agradecer o convite, estar aqui com vocês, super gostoso poder ter essa conversa e poder ter esse olhar multiprofissional, é super interessante, porque nós somos seres complexos, né, então olhar só para o biológico, a gente fica manco de uma das pernas, né, então até resgatando o nosso conceito de saúde como bem-estar físico, mental, social, nós da nutrição que nascemos dentro dos cursos de medicina, então um olhar assim bastante biológico muitas vezes, né, para os nossos atendimentos, para as pessoas, para os nossos pacientes, o emocional, esse lado social, muitas vezes, mental, ele fica um pouco mais gelado, e aqui a gente resgata a importância de se olhar para isso, né? E olhando para o aspecto da alimentação, a alimentação, ela acaba sendo meio que um domínio público, todo mundo pode falar de alimentação. Então, a gente tem aí na mídia, não só profissionais, mas também blogueiros e youtubers falando sobre isso, sobre alimentação, sobre corpo, e como Maristela e Rodrigo já iniciaram aí a conversa, o quanto isso pode afetar a saúde das pessoas. Pensando na nutrição, o que faz parecer muitas vezes é que é fácil, né? Tá tudo ali, depende de você fazer. Se a gente for pensar, quem não sabe hoje o que é uma alimentação saudável, o que pode, o que é melhor, ou o que seria os alimentos, né, mais permitidos ou proibidos, né? A gente tem um senso comum ali do que é divulgado nas redes, e isso, muitas vezes, né, com essa exposição do antes e do depois, o que eu alcanço se eu seguir uma alimentação sem determinados alimentos, enfim, o que a gente costuma ver por aí, esse tipo de mensagem acaba por desencadear nas pessoas comportamentos que deveriam ser de saúde, pensando na mensagem, no discurso que é de saúde, entre aspas, mas muitas vezes levam a comportamentos que não são saudáveis em relação à alimentação, dietas restritivas, retirada de alguns grupos de alimentos da alimentação geral, sem a necessidade, prática de jejum, e aí eu não falo somente nos transtornos alimentares, que são casos que já tem um diagnóstico e tem uma evolução, né, diferente,
mas muitas pessoas que têm esse comer prejudicado emocionalmente também, não necessariamente com transtorno alimentar, mas que são afetadas por esse discurso, por essas imagens de um corpo que, na verdade, não é real, ou pelo menos ele não é possível para a grande maioria das pessoas. É de muita informação que desinforma, né, Rodrigo? E aí a doutora Maristela falou a questão, e eu não sei se a gente pode dizer isso, né, Rodrigo, mas a mulher é afetada por isso, né, a coisa do adolescente, né, mas eu acho que isso já começou a crescer, né, já está ampliando porque são as imagens perfeitas, é aquilo do idealizado por quem, né, então acho que a gente tem aí uma grande mensagem para trazer em tudo isso. Mas, Rodrigo, tem uma colocação sua que é muito comum, inclusive na sua pesquisa. O que é? Como é que a gente pode descrever o corpus alienum? Então, Viviane, o corpus alienum é um conceito que eu começo a desenvolver no doutorado e que eu digo que ele ainda está em desenvolvimento. De certa forma, é um conceito que eu empresto do direito e também da medicina e eu ressignifico para tentar nomear justamente essas imagens, como você bem frisou, de corpos idealizados que circulam na mídia. E aí, Viviane, você traz um ponto interessante, idealizados por quem? Então, imaginemos a seguinte situação, quando nós percebemos celebridades, blogueiras fitness, ou mesmo uma pessoa que usou um filtro, uma pessoa que não é uma celebridade, mas ela usa um filtro. Essas imagens são produzidas e começam a circular na ambiência midiática. Qual é a questão? É que aquela imagem, ao ser alterada, um corpo extremamente magro, mas não é apenas a magreza. O tom de pele, por exemplo, né? é reluzente, sim, não possui uma cicatriz, não possui uma mancha. A alteração ela já mostra que aquilo ali não é real. Agora, qual que é o problema? É que aqueles corpos idealizados, né, por esse padrão estético que circula na mídia, eles são vendidos simbolicamente como acessível a todos nós. Ora, como que aquilo é acessível se não existe? Então, esse é o primeiro ponto, Viviane. Corpus alienum são todos os corpos alterados ou por recursos da informática, mas qual que é o problema? É que eles se transmite a ideia ao sujeito comum de que aquilo é acessível a todos nós, sendo que às vezes eu brinco, Viviane, que aquela pele parece de um ET, não existe no planeta da Terra. Agora, há uma outra questão, quando eu vejo também, por exemplo, uma celebridade que vive para moldar o padrão corporal, e ela vende aquilo também, mesmo que ela não altere a imagem, mas ela possui um corpo moldado por cirurgias, por exercícios, por uma série de recursos que ela tem acesso, eu também acredito, sim, Viviane, defendo que aquilo é um corpus alienum, mesmo que ela não altere a imagem. Por quê? Porque ela vende muitas vezes para a população em geral, olha, eu tenho esse corpo, você também pode ter. E aí gera o quê? Frustração, sim, porque nós somos seres diferentes, temos rotinas diferentes, temos acessos a profissionais diferentes, nós temos recursos financeiros diferentes dessas celebridades. Né? Exatamente. Então, corpos alienos são todos esses corpos que circulam na mídia, vendendo a ideia de que só um padrão estético é belo na atualidade. E, na maioria das vezes, ele é inalcançável e irreal. Doutora Maristela, pegando esse gancho aí do Rodrigo e trazendo essa coisa do idealizado, né? O que leva, né, as pessoas a buscarem incansavelmente esse corpo perfeito, né? Como é que isso se dá no indivíduo, que essa autoaceitação, né? Como é que ele se enxerga? Será que ele se vê aquém ou além do que ele realmente é? Como é que é essa percepção aí? Acho que fica uma relação de causa e efeito. Você tem uma imposição da mídia, né? Você tem uma imposição da sociedade por um corpo sempre, né? Na nossa época agora é o corpo magro, né? Nem sempre foi magro, hoje o nosso é o corpo magro. Sempre magro, sempre jovem, né? As duas coisas andam juntas. Então você tem essa imposição social de que você não pode sair do peso e você não pode envelhecer.
A partir daí você começa a criar essa busca incessante, e aí você alimenta essa indústria, né, essa indústria fitness, essa indústria de beleza, de uma nutrição restritiva, ou de profissionais que não são nutricionistas, não são adequados, né, treinados e habilitados para isso, mas que começam a vender produtos ou criar dietas, né? Acho que muito do trabalho do Rodrigo começou com muito essa coisa das invenções de novas dietas mirabolantes, né? E eu, assim, agora eu estou com 47, mas eu lembro de quando eu era criança, eu já ouvia falar, né? Dieta disso, dieta daquilo, dieta da lua, dieta do pôr do sol, enfim. Uma pressão muito grande. Existe essa necessidade de se encaixar, e isso a gente via mais frequente na questão da magreza em relação às meninas, né, os meninos mais em relação ao corpo mais musculoso, então as meninas se vendo mais gordas do que são, e os meninos se vendo mais magros, né, mais franzinos do que realmente são. Essa busca por aceitação, então essa imposição que começava na adolescência, e hoje em dia não existe mais essa divisão, né, entre a criança pode ser qualquer coisa, o adolescente tem que começar a se encaixar, e a mulher até os 30 e poucos, 40, e também depois pode largar a mão, como existia antes, né, agora a pressão é da hora que o bebê nasce, até a pessoa idosa, enfim, tem uma pressão estética em cima. Então, isso é mais preocupante ainda porque a gente começa a ver as crianças sofrendo. Antes tinha bullying bastante com a criança que estava acima do peso, né, a criança que era a mais gordinha da sala, já existia esse bullying, que também é um dos fatores de risco para depressão depois na vida adulta, mas hoje você já começa a ver dentro das famílias, né, as mães e os pais não preocupados com a saúde da criança necessariamente, mas assim, contando caloria das crianças que estão com peso normal, crescimento normal, isso você não pode comer, isso é alimento proibido, você não pode comer doce, você não pode ir na festinha, você tem que levar a lancheira super saudável. Então, eu já vejo isso nas crianças, eu vejo isso nas famílias, e eu vejo até assim, andando na rua, no restaurante, as crianças, isso aqui eu não posso comer, ou, eu já comi um tanto disso, eu não posso pedir sobremesa, se preocupadas com a forma física, que antes não existia, antes a criança, ela se espelhava nos pais, em heróis, em pessoas da TV, mas eu quero ser aquilo quando eu crescer, né? Hoje em dia, a criança, eu não posso ser gorda. Então, isso está cada vez mais frequente e mais patológico, né? Então, você não pode ser aquela pessoa que vai falar o oposto. Muitas vezes disfarçado de discurso de saúde, né? Eu acho que é aí que está o maior perigo, na verdade, que quando a pessoa fala assim, eu vou no nutricionista, né? Acho que a Ana Paula vai poder falar mais sobre isso. Eu vou no nutricionista, porque eu quero fazer uma dieta mais saudável, eu quero comer direito. E ele chega no nutricionista e não é isso que ele quer perder X quilos. E aí, se ele encontra um profissional que não teve uma formação adequada e que também está enviesado, forma a dupla perfeita ali, né, para dar errado, né, e para perpetuar esse eterno desconforto, né. Então, é isso que eu acho que a gente tem que ficar muito atento enquanto pacientes e enquanto profissionais de saúde. Que a Maristela deu um desafio, né? E aí, para nós na nutrição, como é que você reflete isso, né? Você vê essa circunstância na prática clínica, né? Essa busca pela dieta ideal, aquilo que vai conseguir, a dieta do biquíni, aquilo que vai conseguir trazer a performance dentro dessa perspectiva de eu vou fazer isso e conseguir um corpo perfeito. Como é que você vê isso na sua prática clínica enquanto nutricionista? Acaba sendo um super desafio, né? Porque pelo senso comum nós somos vistas como emagrecedores de pessoas, né, modeladores de corpos, e, na verdade, não é isso que somos, né? Nós somos especialistas em nutrição humana, em alimentação saudável, equilibrada, e a gente ter ali esse conhecimento na hora de receber essa pessoa, para lidar
com essa insatisfação corporal que ele tem, essa necessidade de modelar esse corpo, acaba sendo um desafio. E às vezes é difícil para o próprio profissional não cair nessa de ter essa necessidade de modificar esse corpo, né? Porque a gente sabe que vivemos num mundo capitalista e que as próprias imagens e o mercado, eles vendem essa imagem, esse corpo muito atrelada a outras questões da vida, né? Questões de sucesso profissional, em outras áreas da vida, né? Então, acaba sendo um desafio a gente trazer esse olhar para o indivíduo de que, muitas vezes, a alimentação equilibrada, ela pode gerar uma modificação corporal, mas esse não é o objetivo principal, né? Então, a gente trazer esse outro olhar do que é saudável ou não, essa outra visão. Hoje a gente tem uma visão das pessoas muito voltada para esse biológico, para nutrientes. As pessoas não comem mais comida, eu não como pão, eu como carboidrato, eu não como carne, eu como proteína. Então, esse tipo de discurso, a própria fala, ela traz esse olhar para a alimentação que acaba sendo um agravante nesse sentido, porque parece que é tudo muito fácil, né? E, na verdade, não é isso que acontece na prática, né? Então, a gente lidar com essa insatisfação das pessoas e trazer esse olhar, né, de que a saúde ela pode abranger outros aspectos da vida e que a saúde mental, principalmente, o que a gente está trazendo aqui, é um pilar super importante, é realmente necessário e importante dentro da nossa prática. Aí você pode pensar de que, muitas vezes, quando você encontra com esse paciente, você tem que, ao invés de dizer, olha, vamos chegar até ali, às vezes você tem que retroceder para desmistificar alguns conceitos, aquilo que na mídia está dizendo que é aquela dieta que vai atingir aquela performance, que traz estereotipado um corpo que atingiu aquilo, e é por isso que o nosso código de ética veda esse tipo de ação, porque a gente entende mesmo que é o alimento por si, o nutriente é o elemento de composição, mas o que nós ingerimos são alimentos, e o quanto isso tem que ser prazeroso, o indivíduo tem que ser equilibrado, e a relação com que ele tem com esse alimento. Então, acho que é esse o grande desafio na prática clínica, quando você vem com alguém com essa ideia de performance a partir dessa dieta, né? Eu acho que esse é o nosso desafio. Mas, Rodrigo, pensando um pouco mais em redes sociais, e uma vez que você trouxe essa sua pesquisa nesse sentido, como é que você vê, o que você vê de mais assim, que alerta você como alguém da publicidade, para que a gente possa dizer para as pessoas o porquê, né? Porque às vezes, todos nós somos consumidores, né? Quando a gente conversa, às vezes eu falo, puxa, mas eu também estou vendo desta maneira, né? E aí não só, obviamente, pelo tema que a gente está trazendo aqui, mas como a gente consegue perceber e analisar que a comunicação pode estar nos levando para um lugar que não é um lugar que a gente se reconhece, que a gente só está sendo levado. Como é que é isso na comunicação? Um aspecto muito difícil para pensar. Eu digo, Viviane, que na atualidade nós nos relacionamos com a mídia da mesma forma como nós respiramos. É um ato comum e corriqueiro e cotidiano. E, curiosamente, nós não percebemos os efeitos desse relacionamento com a mídia na atualidade. Então, qual que é, e o que eu defendo? Que nós deveríamos ter, Viviane, uma educação midiática para olhar esse fenômeno. Então, por exemplo, hoje é muito comum o acesso, por exemplo, dos jovens às redes sociais, isso é natural. Veja, não estamos criticando a publicidade, a mídia ou as redes sociais, a questão não é essa, né? Eu também uso as redes sociais, enfim, é natural, somos seres de uma época, de uma cultura. A questão é que
provavelmente os nossos jovens não estão treinados para perceber quando um discurso midiático, que não é de hoje, Viviane, e sim, ele é de nicho, mas ele está no programa de grande audiência, ele está na publicidade, ele está no shopping, quando você anda e vê uma imagem de uma celebridade completamente alterada. Veja, os jovens são bombardeados quase que de forma cotidiana a ver, apreciar corpos completamente alterados. Só que, qual que é o problema, Viviane? Você colocou isso na sua pergunta muito bem. Eu não tenho uma educação para perceber que aquele discurso, primeiro, aquele corpo não é real. Ele foi, na maioria das vezes, alterado. Segundo, ele é extremamente magro. E outros aspectos, Viviane, esses corpos são vendidos como a mulher que ostenta determinado padrão corporal. Ela é feliz. Ela é bem-sucedida, ela é uma mãe maravilhosa, é uma empresária de sucesso. Outra coisa que eu observo muito, ela nunca cansa, ela nunca tem olheiras, etc. Aquilo não é compatível com a vida real. Então fica muito difícil, e aí a importância de eventos como esse, mas também eu acho que nós deveríamos estender isso, Viviane, para as escolas públicas, para os alunos de nutrição, enfim, nós temos que gerar esse debate na sociedade. Por quê? Porque não há, e eu não estou falando só dos jovens, não. Sim, adultos também, né? Eu brinco que nós vivemos no automático, a gente não fica refletindo sobre, é natural que seja assim. A questão é que esse discurso vende para nós algo irreal. E é aí que está o perigo. Então, por exemplo, uma das medidas que eu vejo, Viviane, era colocar em imagens alteradas um projeto de lei, assim como já existe na França, se não me engano, na Austrália, na Inglaterra, na Noruega recentemente, toda imagem alterada tem que constar imagem alterada. Essa seria uma das possibilidades de alertar um adulto, de alertar um jovem, uma jovem, que aquilo não é real. E pensando nesse aspecto, doutora Maristela, quais são as implicações, né? O que a gente vê do ponto de vista da saúde mental e que já pode ter um quadro instalado e que hoje você percebe na sua prática clínica? O que a gente vê hoje, o que a senhora pode colocar isso como uma realidade? Viviane, boa pergunta, sim. A gente tem essa relação que a gente já conhece, né, de estudos mesmos, de relação com transtorno alimentar, com depressão, com transtorno dismórfico corporal, e está acontecendo agora, uma das coisas que eu falei, que é de ficar isso cada vez mais estendido nas faixas etárias, né, antigamente era muito assim, mulher, jovem, né, adolescente, adulto jovem, sexo feminino, hoje em dia é homem, pode ser homem, mulher, criança, idoso, a coisa já está muito mais estendida, a gente até vê mais, antigamente a gente via mais as pessoas envelhecendo e fazendo mais plásticas faciais, né? Agora a gente vê já pessoas bem mais idosas querendo fazer abdominoplastia, retirada de gordura, enfim. E as dietas estendidas também, as crianças não podem mais comer normalmente, né? Elas já crescem pequenininhas ali comendo dietinhas, né? Estendeu a faixa etária e foi para além dos transtornos alimentares, que era uma coisa que a gente reconhecia e era um nicho. Eu diria assim, hoje, quando a gente atende em psiquiatria, a gente atende algumas coisas gerais, né, do tipo depressão, ansiedade, transtornos de sono, né, insônia, mas muito, muito frequentemente eu atendo como psiquiatra, a queixa principal do paciente né, tem depressão, tem insônia, né, e querem emagrecer. Eles não vão nem mais, antigamente eles iam no endocrinologista, quando eles estavam acima do peso, e falavam, acho que eu tenho algum problema endocrinológico, ou eu quero fazer uma investigação e perder peso. Hoje em dia eles chegam no psiquiatra, inclusive, então eu recebo muito no consultório, pacientes com queixa de várias alterações psiquiátricas e, olha, eu estou infeliz com o meu peso, o que você vai me dar para eu emagrecer? Não tem um remédio que tira a fome, não tem um remédio que tira a vontade de comer, e o que eu faço com esse meu peso? Então, às vezes, assim, pessoas que pela história de vida, né, todo o histórico nutricional, histórico de peso, a faixa etária, elas não têm como ter manequim 38, 40, né, e essas pessoas, o motivo de infelicidade delas é o peso. Então, meio que virou uma epidemia mesmo, se você perguntar para a maioria das pessoas.
a sua queixa principal hoje, qual que é? Nem é mais tanto relacionado a relacionamentos, trabalho, metas de vida. A sua meta de vida é emagrecer. Eu cito, assim, uma frase que teve uma atriz que falou que, para mim, ficou muito marcada. Ela falou há alguns anos, e eu vejo isso em todos, né, meus pacientes. Eu falo assim, preciso escolher entre ser magra ou ser... como é que é? Se eu quero ser magra ou se eu quero ser feliz e comer. Então, eu prefiro ser infeliz. Eu recebo direto esse tipo de mensagem, né, de pacientes, eu vou entrar com alguma medicação para algum transtorno psiquiátrico. A primeira coisa que as pessoas me fazem é essa pergunta: isso engorda? Se for para engordar, eu não vou tomar. Então, meio que virou o núcleo da vida das pessoas, né? Elas, até diversão, as pessoas escolhem, eu vou tomar aquele drink, eu não vou tomar cerveja. Eu vou tomar tal drink porque tem menos calorias, ou engorda menos, ou, enfim, e faz as continhas também, isso é carboidrato, isso não é, e tal. Então, até nas baladas, né, você vê os jovens escolhendo drink que não tem tanto risco de engordar. Então, é uma coisa que virou, assim, que eu falo, pervasiva, né? Ela pega todas as faixas etárias, pessoas com transtornos psiquiátricos ou não, pessoas que estão abaixo do peso, pessoas que estão no peso, pessoas que estão acima do peso, não importa, as pessoas estão insatisfeitas com o corpo. Então, os estudos mostram muito assim, pessoas que estão dentro do IMC, ou enfim, à medida que você usar, elas não estão obesas, mas elas se definem como com descontentamento com o peso e gostariam de estar bem mais magras. Uma coisa que me chama a atenção, que eu fico um pouco assustada quando eu vejo nessa relação das redes sociais, é a normalização que isso tem hoje, de você ver as pessoas extremamente magras, e às vezes até pessoas com anorexia nervosa, e essas pessoas sendo muito elogiadas, do tipo, você está linda, você é perfeita, você é uma deusa. Então, a pessoa nitidamente, ou até já explicitamente tem um transtorno alimentar, do tipo uma anorexia nervosa, um risco sério de vida, até pelo baixíssimo peso, e ela sendo elogiada como meta de beleza, e recebendo esse reforço, e a sociedade falando, nossa, como você está linda, perfeita, deusa, eu quero ser como você. Então, não é nem mais assim, a mulher magra é um objeto de idealização. Hoje em dia, é a pessoa muito, muito, muito magra, né? Então, eu acho que isso é mais assustador ainda. Acho que isso passou completamente dos limites. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho tido. E às vezes eu vejo pacientes minhas que melhoraram do transtorno do pânico, melhoraram da depressão, melhoraram da insônia, tudo ok com a saúde mental. E elas chegam, e agora? O que eu vou tomar para emagrecer? Né? Vira uma meta de vida. Pensando nisso, Ana Paula, agora trazendo para você, a gente tem, né, já é sabido na nutrição, quais são os impactos dessas dietas restritivas, né? A gente sabe, e principalmente a mídia tem colocado muitas delas, a gente no começo da nossa conversa, você até trouxe na sua fala que falar de alimentação é algo que, né, qualquer pessoa fala, e até porque é inerente ao ser humano, né, alimentar-se. E aí, obviamente, a gente tem a mídia com uma série de informações desencontradas, muita informação que não tem fundamento científico, mas a gente tem aquilo que a gente sabe, né? Que na prática clínica as dietas restritivas, sem acompanhamento, né? Aquela dieta que era da minha colega, que eu vi naquele blog que aquela blogueira XYZ colocou, né? O que você percebe lá na sua prática do ambulatório, né? Até que ponto a gente chega pensando nos transtornos alimentares e pensando na doença, né? O quanto esse impacto chega lá na frente para o indivíduo, né? Eu queria que você contasse um pouco para isso, embora a gente esteja com uma plateia de nutricionistas, mas é sempre bom trazer a sua experiência da prática clínica associada ao que a doutora Maricela está falando e ao que o Rodrigo está falando, que é o que a gente está trazendo aqui na nossa roda, né? Como que é isso que você vê lá na sua prática clínica no ambulatório? O que você tem visto ali como impacto primordial? A gente pode até trazer aqui, né, essa reflexão de que
Todo mundo pode falar de alimentação, mas aqui nós somos pessoas direcionadas para isso, estudadas para isso, então a gente sempre lembrar que a nossa prática deve ser baseada em ciência, em evidência médica, científica, e aí, pensando nisso, o que muitos estudos têm apontado é que dietas de restrição, pensando exclusivamente na perda de peso, elas não são sustentáveis a longo prazo. Então, muitas pessoas fazem uma dieta, restringem, seja com um nutricionista ou alguma dieta da internet, da mídia, ela perde peso, mas a tendência é nos próximos meses e até 5 anos ela recuperar o total de peso que ela perdeu, ou às vezes até mais que isso. Então, a necessidade da gente olhar, né, o quanto isso não tem funcionado, essas práticas restritivas não funcionam, pensando no sentido, né, do que a gente vê na prática clínica, no ambulatório de transtorno alimentar, a gente costuma até perguntar, quando recebemos um paciente novo, como é a atividade dele na rede social, se ele costuma utilizar, né, quem ele segue, quem tem, né, às vezes ele tem um ideal ali de alguém, de um corpo específico, para entender de onde está vindo as informações, os mitos e as crenças que aquela pessoa traz. E aí a gente, já no contexto de transtorno alimentar, recebemos pessoas assim, com distúrbios de imagem corporal, com comportamentos alimentares muito prejudicados no sentido de restrição, e aí a gente sabe que quando eu restringo, a tendência depois que eu entro em contato com o alimento, que inevitavelmente, em algum momento eu vou entrar em contato com aquele alimento, a chance de eu ter um comportamento de excesso com aquele alimento é grande. Então, a gente mescla aí a restrição com compulsão. E aí eu posso ter comportamento purgativo, excesso de atividade física, práticas de utilizar medicamentos, práticas de vômito. Então, tudo isso na busca por essa imagem, por esse corpo que não existe. E pensando, para a gente trazer aqui o nosso contexto atual da pandemia, o que eu observei em consultório, principalmente esse ano, foi um aumento muito grande de pessoas com dificuldades na alimentação, principalmente para o excesso. Então, as pessoas já estão estressadas, ansiosas, depressivas, pelo contexto da pandemia. E aí ficam em casa, muitas vezes numa situação, às vezes até de financeira não sustentada aí, né, pela situação atual, ou outros tipos de estresse, e o alimento está ali o tempo todo em acesso, né, dentro de casa, e a dificuldade de lidar com isso. Então, como ali no celular o tempo todo, rede social, não posso sair, tendo contato com essas imagens, o acesso à alimentação constante, esses sintomas ansiosos e depressivos trazem esse cenário aí de muita dificuldade para lidar com a alimentação. E a gente tem que estar preparado para acolher isso. É super legal a gente falar aqui que essa integração dos profissionais, do psiquiatra, do psicólogo, é super importante nesse sentido, né? Mas quando eu recebo um paciente ali, muitas vezes ele ainda não está com esse aporte de profissionais. É lógico que eu não consigo atender tudo isso sozinha, mas eu posso fazer um acolhimento nesse sentido. Porque imagina uma pessoa que já está emocionalmente abalada, já está com várias dificuldades em relação à alimentação, e aí eu coloco para ela mais uma prática restritiva, mais uma dieta, né, de restrição, ou de alimentos pode ou não pode, o quanto isso vai impactar, né, na saúde mental dessa pessoa. Então, acho que a reflexão que a gente traz aqui é para a gente expandir esse olhar além do biológico, né? Essa conversa está caminhando nesse sentido, né? Da gente olhar o quanto as emoções, os afetos interagem com a nossa prática clínica também, como a gente pode ser um agente de mudança nesse sentido também.
Ana, eu tenho que voltar com uma provocação para você, né? E o algoritmo? Como é que ele fica no meio de tudo isso, nessa coisa de quando eu vou procurar algo, eu vou lá e olho uma coisa que de alguma forma me chamou a atenção e aquilo vira uma cadeia em que eu toda hora estou recebendo aquela informação. Como é que a gente se defende? Como é que a mídia faz isso? Isso é uma pergunta do chat, né? Alguém que colocou lá, que é o Dilvanecena, que ele colocou que o nosso problema diante das redes é realmente o algoritmo. Isso é fato. Olha, é um dos problemas, né, Viviane? Veja que curioso. Eu vou dar um exemplo meu. Como eu pesquiso esse tema, o que aparece para mim? Corpo de mulher, um corpo sarado, o antes e depois. Veja, de imagens que eu não tenho a mínima ideia de quem são esses perfis. Justamente porque provavelmente o meu algoritmo está entendendo que ao pesquisar isso, ele não entendeu como uma pesquisa científica. Então, tecnicamente, eu não saberia dizer como funciona. O problema a gente nem precisa saber como funciona, a gente tem que pensar o seguinte, o quão perverso isso não é, porque ele está reforçando essa prática. Sim. Então, Viviane, eu lembro que eu fui participar de um TCC, de uma aluna que, enfim, né, que escreveu um trabalho muito belo e fez até um vídeo isso chamado Fome de Beleza, e ela fala que ela teve um transtorno alimentar e começou com a exposição incessante às imagens de corpos perfeitos no Instagram. Então, de novo, é a nossa conversa, Viviane, a pergunta que você fez lá no início. Qual o reflexo social disso? É esse tipo de gatilho para um transtorno alimentar. Então, mais uma vez, de novo, nós temos que repensar a nossa relação com as redes sociais e com a mídia em geral, em relação... Veja, pessoal, isso é importante frisar, a mídia tem muitos aspectos positivos. Sim. Não vamos generalizar, ou é positivo ou é negativo. Quando a gente percebe um objeto e analisa um objeto, ele tem vários lados. A gente trabalha com cenários. A questão é que nesse cenário do corpo midiático, desse corpo perfeito que circula na mídia, fica se jogando para a população um único modelo e parece que há um silenciamento dos outros tipos de corpos. Eu vou deixar a Maricela falar já, mas isso é uma pergunta que acho que as três podem responder. Vocês fiquem à vontade, quem quiser discorrer sobre isso. Mas o que uma ouvinte está colocando aqui, né? Que, infelizmente, por causa da mídia, e isso é algo que a gente percebe, principalmente nas profissões ligadas diretamente à saúde, né? A gente tem aí um paradigma, né? De que, assim, os padrões, eles extrapolam a competência de um indivíduo também, né? Isso é fato, é algo que a gente... como é que a gente trabalha com isso, né? Uma vez que a gente, a todo momento, você... tem que ter, inclusive, socialmente, para você ser visto como um bom profissional, você também tem que ter esse padrão estético, né? Como é que é isso, né? Isso foi uma pergunta que colocaram aqui, que é uma constatação de uma pessoa, de um ouvinte, que é a Maria Dalgisa. Olha, não sei se a Ana Paula e a Maristela gostariam de complementar, mas do ponto de vista, Viviane, dos processos comunicativos, veja, esse discurso ele aparece com muita força. E parece que ele está no tecido social. Ele está ali hoje. Então, na roda de conversa, na postagem, enfim. O que eu indico para o profissional é fazer da sua profissão algo baseado em evidências científicas. Perfeito. Então, não é porque a blogueira fitness com X milhões de seguidores obteve sucesso, entre aspas, com aquela estratégia que você deve fazer o mesmo. Não, o bom profissional, ele trabalha, independente da área, com as melhores práticas daquela área e na área da saúde, óbvio, as melhores práticas com evidências científicas. E você pode trabalhar, por exemplo, o marketing do profissional, óbvio, mas, de novo, pensando uma estratégia que seja baseado sempre nas melhores práticas de cada profissão. Ótimo. Maristela, quer fazer um comentário? Ou a Ana? Complementando, acho que o Rodrigo falou bem,
mas eu acho que só frisar isso, essa questão da responsabilidade, né, tanto de a gente não se deixar afetar, né, de não entrar nessa linha e seguir junto aí a questão dos algoritmos e a gente se pegar caindo nisso. Eu recebi um dia no meu Instagram, apareceu um grupo de médicos com uma proposta de fazer alguma coisa, eu achei que era alguma coisa relacionada à atividade física. E eu fui entrar no grupo para participar, achando que era alguma coisa de incentivo na pandemia das pessoas se reunirem, fazer atividade física, enfim. Eu achei que fosse algo nesse sentido, e fui entrar nesse grupo. A hora que eu entrei, comecei a ver umas postagens do tipo, você vai conseguir, vai ficar bem, vai dar tudo certo, e uma postagem mostrando assim, uma pessoa mais cheinha, e do lado assim, a pessoa bem emagrecida, um desenho, né? E eu olhei e assustei, porque é exatamente isso, né, do que a gente está falando. E aí era um grupo de médicos falando, o chamariz do grupo era algo sobre atividade e qualidade de vida. E eu já estava também muito tempo sedentária, já com várias dores, aí essa questão da pandemia. Falei, nossa, eu vou entrar num grupo que é um grupo sério, são médicos, né, vamos falar de saúde e começar a fazer práticas saudáveis. E a hora que eu vi, eu tinha caído nessa armadilha aí. E eu vi essa figura, né, venha ficar com a gente, entrar no nosso grupo e você vai ficar assim, né, sair do gordinho e você vai ficar magrinho. E aí eu fui criticar, né, eu fui no direct, né, e fui falar, olha, eu acho perigoso isso que vocês fizeram, isso não é uma coisa séria, isso aqui é muito perigoso, e a proposta de vocês, se é essa, vocês usaram imagens inadequadas e tal, e eu fui lá e coloquei minha posição, né, para o administrador. E ele me respondeu ainda insistindo, não, você está errada, a gente não quis dizer que a gente quer emagrecer as pessoas, não, é focado na saúde sim, é só saúde e tal. Aí eu bloqueei, né, saí, desliguei e tal, bloqueei. Mas, enfim, é dentro dos grupos de profissionais que isso também ocorre. E, às vezes, incentivam os pacientes de maneira errada. Então, vai muito pela área também da responsabilidade que a gente tem. Seja médico, seja nutricionista, seja, né, fisioterapeuta, enfim. O que for o profissional da saúde tem muito da responsabilidade por trás. De você não estar também incorrendo em colocar essas pessoas em risco, de você incentivar essa pessoa a desenvolver, fazer atividade física errada, inadequada, ou dietas inadequadas, né, eu como psiquiatra começar a entrar nessa de sim, vou fazer de tudo para emagrecer minhas pacientes e começar a fazer prescrições descabidas, que algumas vezes colocam os pacientes em risco. Então, acho que a palavra seria isso, responsabilidade, ética, completando isso que o Rodrigo falou de evidência científica, nós não vamos ser blogueiros que vamos passar por cima de ética e evidências para conquistar resultados de curtíssimo prazo, que muito bem falou a Ana Paula, são de curtíssimo prazo. Né, eu atendo pacientes todos os dias, que emagreci 10 quilos, ganhei 20, depois eu emagreci 20, ganhei 30, e ficam nesse efeito sanfona, muitas vezes baseado nessa coisa de o exercício excessivo, inadequado, e dietas inadequadas. Acho que era essa minha mensagem. Essa nossa conversa demonstra cada vez mais a importância da equipe multiprofissional, né? Principalmente quando se trata, por exemplo, do transtorno alimentar, das doenças de saúde mental, porque a gente tem intersecção dos demais profissionais, né? E agora eu quero trazer aí uma reflexão, e já caminhando para o término, passou bem rápido, Rodrigo, Maristela, eu vou passar para a Ana, e eu queria que a Ana colocasse um pouquinho isso, né? Como é que a gente pode contribuir para o nutricionista, com todos os impactos que você vê lá na sua prática clínica, para que ele possa, né, fazer o seu trabalho, desenvolver uma relação com o paciente de maneira que não privilegie só os aspectos estéticos, mas que valorize esse profissional e valorize o nosso papel enquanto nutricionista. O que você teria aí para aconselhar aí as nossas colegas, até para contar um pouco de qual é a sua vivência e que você entende que torna bem sucedida a sua prática. E aí quero deixar já para o Rodrigo também deixar esse recado, né, essas considerações finais, e a doutora Maristela também. Por favor, Ana.
Aproveitando a sua fala, Viviane, mas também da última pergunta, né, que a Maristela e o Rodrigo trouxeram, é importante a gente não ter a nossa forma física como nosso cartão de visitas. A gente tem um currículo na frente disso. E pensando em um profissional da nutrição, o meu instrumento de trabalho principal é o alimento. Então, é o que a gente pode falar mais e pode divulgar mais, é alimentação, é sobre comida, é comida mesmo. É lógico que a gente tem situações, na dietoterapia, a gente não joga tudo no lixo, né? A gente aprende dietoterapia porque é necessário. Em várias situações médicas, eu preciso utilizar da dietoterapia. Mas o que a gente está trazendo aqui hoje é num contexto de alimentação saudável para pessoas teoricamente saudáveis, talvez a maioria aí querendo perder peso, mas sem um agravante principal aí, né, de saúde. Então, nosso principal instrumento de trabalho é alimento, né? Então, as nossas práticas, elas devem ser baseadas nisso. Hoje a gente tem um guia alimentar para a população brasileira super premiado e utilizado em vários lugares, né, do mundo, aí utilizando como referência, né, onde a gente trabalha essencialmente com alimento, né, e pensando nesse contexto da imagem, é um super desafio. A gente não está imune a essa influência, até nós como profissionais mesmo. Então, a gente sempre voltar para a reflexão pessoal, né? O quanto isso impacta a gente, porque a maneira que a gente absorve isso da mídia faz com que muitas vezes a gente replique isso na nossa prática clínica e às vezes de forma não intencional, porque eu sei que a maioria dos profissionais aqui não tem a intenção de prejudicar ninguém, a gente está ali para acolher, para passar o que a gente aprendeu dentro da nutrição. Mas é importante a gente ter essa discussão aqui, porque a gente sabe que algumas práticas não funcionam, e a gente pode ser afetado por essa influência midiática também. Então, é super legal a gente ter essa conversa aqui, para a gente refletir sobre isso, né? O quanto eu estou utilizando do instrumento nutrição, do alimento, e o quanto estou sendo influenciado muitas vezes por essas questões impostas aí pela nossa cultura. A gente não está imune, gente. Então, é importante a gente ter essa autorreflexão do que isso representa para a gente e o quanto a gente pode passar isso para as pessoas que vêm procurar o nosso atendimento. Temos segundos aí para finalizar. Rodrigo, quer fazer uma fala, alguma coisa para agradecer? A gente já vai colocando aí vocês no final, deixando aí à disposição o CRN3. Foi um prazer essa conversa. Viviane, obrigado pela oportunidade ao CRN3 e uma única mensagem rapidamente: estranhe os milagres midiáticos e as imagens perfeitas, elas não são reais. Ótimo. Doutora Maristela? Cuidado, gente, da saúde mental passa por isso, né? Passa pela autoestima, passa por um uso adequado das redes sociais, passa por uma procura de profissionais qualificados, passa por nós profissionais de saúde tendo isso em mente o tempo todo também, né? Da ética, da responsabilidade e da aplicação adequada da nossa técnica. Queria agradecer a oportunidade. Até mais!